Vamos costurar comigo esse vestido do Diabo Veste Prada 2? E sim, ele foi usado na pré-estreia pela Anne, muito lindo. Então a gente começa com a modelagem. E sim, eu consegui criar do zero sozinho. E como sempre, com a técnica de mulagem. Eu fiz o corset e a saia. Como tecido principal, a gente vai estar utilizando o zibeline. E como forro, vou estar utilizando esse tricoline. E sim, o vestido é todo forrado. E agora sim, vamos recortar. E pra estar recortando nossos moldes, a gente vai estar utilizando essa tesoura de tecido da Mimocraft. Ela é super macia e muito afiada. Então eu comecei recortando o tecido principal, todas as partes do corset, os dois bojos. Agora com todos os moldes prontos, a gente vai começar a colar em entretela. Tem que colar a entretela um por um pra ficar tudo bem firme. E agora sim, vamos começar a costurar. Eu vou estar juntando cada partezinha do corset com uma costura reta com 1 centímetro de margem de costura. Então eu vou costurando toda a parte da frente e depois toda a parte das costas. Pro acabamento ficar perfeito, a gente vai passando cada costura, deixa ela bem selada e olha só como que ficou o resultado. Agora chegou a hora da gente montar o nosso bojo. E sim, eu criei o bojo a partir do molde, então eu peguei um bojo todo pronto e eu fui recortando por cima do nosso molde, o bojo central e o bojo lateral. E pra completar algumas partes que tava faltando, eu vou estar utilizando esse bojo azul. E agora, pra fechar o nosso bojo, eu vou estar utilizando o zigue-zague bem fechadinho na máquina reta e olha só como que fica ele pronto. Chegou a hora de costurar os tecidos e eu vou estar costurando o tecido do forro e do principal. E pra selar as costuras do bojo, eu vou estar utilizando como apoio o bojo em si e eu vou colocando ferro de 1 por 1 pra selar toda essa costura. E agora chegou a hora de costurar e eu vou estar costurando primeiro o forro no nosso bojo. Depois vem o tecido principal direito com direito, dou a mesma costurinha e viro ele todo pra trás. E assim fica o nosso bojo bem prontinho. E pra fechar todo esse sanduíche, a gente dá uma passada de costura em toda essa parte de baixo do bojo, corta as rebarbas. E esse é o resultado do nosso bojo. Olha só como que ficou perfeito. E pra montar o nosso corset, a gente precisa do forro, então eu fui costurando cada partezinha, fui selando também cada costura. E pra embutir as costuras, eu coloco o forro com o principal direito com direito, dou uma costura em toda essa volta aí de cima. E olha o acabamento da nossa costura embutida. Ficou muito bom. E pra dar um acabamento bem legal nessa parte do bojo, eu vou pegar essa fita do mesmo tecido, dou uma costura, o resultado fica assim muito bom, como se fosse um viés. E chegou a hora de juntar o corset com o bojo. Eu coloquei o bojo embaixo e o corset em cima e eu dei uma costura em toda essa volta. E o resultado ficou assim. Pra finalizar, eu tô recortando toda a saia, eu vou costurando ela com 1 centímetro de margem de costura. E antes de costurar o zíper, eu dei uma olhadinha, olha só como que tava ficando. Agora sim, chegou a hora do zíper invisível. Eu troquei o calcador e costurei o zíper de cima até o meio da saia. E olha como esse zíper ficou incrível. Pra finalizar com chave de ouro, eu vou estar utilizando essa cola da Mimocraft pra gente colar nossas pedrarias do nosso corset. E pra combinar, eu comprei umas pedrinhas vermelhas e eu vou colando ela uma por uma com essa cola. Dá um trabalhinho, mas no final vale muito a pena. Fui pra overlock e finalizei a nossa bainha. E olha o resultado do vestido. Esse foi o vestido mais lindo que eu já costurei. Olha o trabalho de pedraria que a gente conseguiu fazer, muito lindo, ficou muito brilhante. O acabamento duplo tá em todo o vestido. Ele tem tudo de bom. Saia curta, pedraria e corset. E agora sim, eu tô pronta pra assistir o filme no cinema. Beijo!